Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e todos os nossos ouvintes e telespectadores. Elisa, antes da gente falar, né, a respeito desse programa que está selecionando jovens talentos, explica aqui pra gente, conta um pouquinho o que é, né, o Ensina Brasil. O Ensina Brasil é uma organização social sem fins lucrativos que realiza o Programa de Desenvolvimento de Lideranças para a Educação. Então, a gente recruta e seleciona jovens graduados em todo o Brasil para, durante 2 anos, fazerem o Programa de Desenvolvimento de Lideranças por meio da atuação em salas de aula. Por que atuação em salas de aula? Porque a gente considera que os professores são as maiores lideranças desse país. A gente considera que a vivência na sala de aula ela é capaz de desenvolver habilidades e competências para esses professores que fazem com que, durante esses 2 anos, eles consigam se desenvolver a ponto de seguir impactando a educação como líderes dentro dos diversos setores e áreas que a educação possui. E ao longo desses 2 anos, em que eles atuam diretamente na sala de aula, eles recebem todo o acompanhamento e formação do Ensina Brasil, do programa Ensina Brasil, e, com isso, impactam diretamente os alunos das redes públicas com quem eles trabalham. E essa, né, Elisa, já é a 7ª edição desse processo de seleção de jovens talentos. Quais são os resultados, né, que vocês já obtiveram ao longo desse período? Bem legal. A gente está na 7ª edição, como você falou. Nas 6 primeiras, a gente já teve quase 70 mil inscritos nos 6 processos seletivos passados, com uma relação candidato-vaga semelhante à medicina na USP. Então, a gente faz um processo seletivo super concorrido para a gente selecionar pessoas formadas, né, graduadas, super qualificadas, e serem esses professores na sala de aula que vão fazer o programa de desenvolvimento de lideranças. Quando você fala em resultados, a gente já tem vários resultados super interessantes, né, e bacanas, desde resultados diretamente com desenvolvimento, né, de oportunidades para os alunos. Então, a gente viu alunos dos ensinas, como esses professores são chamados, ampliando os níveis de aprovação em Instituto Federal e universidades federais, quanto também resultados em projetos específicos que eles fazem dentro da escola. Recentemente, o estado do Goiás fez um grande hackathon para todo o estado, e a gente teve os alunos de uma das nossas ensinas, uma das professoras que fazem parte do programa do Ensina Brasil, sendo premiados aí com o primeiro lugar do hackathon estadual do Goiás. Então, acho que essas são algumas das histórias e resultados que a gente alcançou aqui nesses anos de atuação, especialmente em parceria com a Secretaria Estadual do Goiás. E, Elisa, a gente está, inclusive, vendo algumas imagens, né, de apoio. Explica só para a gente entender, né, o que está passando aqui. Esses professores que estão dando aulas para essas crianças são os que são chamados de ensinas, é isso? Exatamente. Eles são os participantes do programa Ensina Brasil. Então, eles são selecionados no nosso processo seletivo, atuam como professores contratados durante 2 anos nas redes públicas parceiras, no caso, na rede estadual do Goiás. E durante esses 2 anos tem aí todas essas imagens de ações realizadas com os alunos daqui, enfim, de tantas outras parcerias que temos pelo Brasil. A gente atua em 5 estados do Brasil, em 16 cidades diferentes. No Goiás, estamos aí com 5 cidades da região do entorno do Distrito Federal, onde a gente tem os ensinas, que são esses participantes do programa, atuando nas salas de aula diretamente com os alunos, e enquanto eles fazem o programa de formação, que é o programa que a gente oferece durante esses 2 anos, de qualificação deles, né, de acompanhamento contínuo, com tutoria pedagógica, com acompanhamento da sala de aula, observações, com investigações e diversos elementos formativos para eles se desenvolverem como professores e como profissionais e futuras lideranças para a educação do nosso país.
Elisa, então são 2 anos de formação, né, dentro desse programa. Quais são as principais ali competências, ações que são desenvolvidas com esses jovens talentos para que eles futuramente auxiliem, né, sejam ali agentes sociais, agentes de transformação na educação? São diversas competências que a gente olha, a gente tem um currículo vasto aqui, vou te dar alguns exemplos, né? A gente sabe que para alguém ser capaz de desempenhar uma função de liderança, a pessoa tem que ser capaz de resolver problemas complexos. Então, aqui tem uma habilidade de estruturação de problemas complexos, tem todas as habilidades socioemocionais, relacionais, que esses ensinas, né? A gente trabalha com eles para eles desenvolverem, para que eles consigam desenvolver com os alunos um relacionamento bacana para que o aprendizado possa acontecer. A gente desenvolve muitas habilidades relacionadas à gestão, porque ele está em sala de aula, na essência, você fazer gestão da sala de aula, você tem ali vários alunos em contextos diferentes, que você precisa pensar no planejamento, que você precisa pensar em cada atividade, quais são os objetivos, os descritores. Então, tem muitas habilidades e muitas competências que a gente consegue desenvolver a partir da experiência de estar vivendo, né? Fazendo a vivência de professor em sala de aula. Elisa, então, pelo que eu entendi, o propósito do Ensina Brasil é promover, né, trabalhar, contribuir para uma educação pública de qualidade para todos. Quais são, assim, na avaliação de vocês, na sua avaliação, os principais desafios da educação aqui no Brasil, né? Qual que é a importância da atuação de diferentes áreas, de diferentes iniciativas para alcançar esse objetivo? Essa pergunta ela é super importante, porque a verdade é que a gente ouve muito falar, não existe uma bala de prata de solução. A gente tem vários desafios, a gente volta a ver, após esse período de pandemia, o desafio da evasão escolar. Então, a gente precisa trazer de volta os alunos para a escola, e isso passa por muito acolhimento, isso passa por muita sabedoria de como receber esses alunos de volta, de como fazer com que eles vejam o valor da escola aberta. A gente tem muitos desafios relacionados à aprendizagem. Então, ainda que a gente saiba, o estado do Goiás tem o melhor IDEB do Brasil para o ensino médio, a gente tem vários desafios e muitos alunos ainda, né, no país inteiro, que por mais que frequentem a escola, não aprendem. Então, a gente precisa construir um modelo em que caiba ao professor ensinar para os alunos aprenderem. E isso por si só, bem mais complexo do que o que a gente tem visto nos últimos anos, né, em que a gente avançou muito na educação, graças também a muitos dos profissionais da educação, os professores que estão no dia a dia da escola, mas há muito que se avançar em relação à aprendizagem. E tem um elemento muito importante, que é o elemento das aprendizagens socioemocionais, que tem ganhado cada vez mais espaço no contexto do planejamento das escolas e das redes públicas. Isso é fundamental. A gente só aprende quando a gente está bem. E a gente, para ter alunos bem, a gente precisa saber, os professores precisam saber lidar com isso. Então, a gente precisa muito ter uma atenção a isso também. Então, eu diria que esses são alguns dos desafios. E eu enxergo aqui que a gente tem muitas oportunidades, né, somando forças com as secretarias, de contribuir, porque as secretarias elas trabalham em escala, são muitas pessoas, são muitos professores, são muitas escolas, muitos alunos, muitos gestores escolares, e toda vez que a gente trabalha em escala, a gente tem sempre grandes desafios. Então, quanto mais forças a gente unir com organizações que têm ferramentas, habilidades, competências, facilidades, muitas vezes, para a gente conseguir implementar projetos inovadores, para a gente conseguir implementar novas metodologias que vão contribuir com esses velhos desafios, né, que são tão atuais e tão profundos. Eu vejo como uma parceria que sempre traz muitos resultados positivos para os alunos, que é a quem todos nós queremos atingir. E Elisa, fala para a gente agora, né, a respeito dos critérios para participar desse processo seletivo. Pode ser a pessoa, né, esse jovem talento, pode ter formação em qualquer área de atuação. Quais são os critérios, as etapas desse processo seletivo também? Para fazer parte do processo seletivo, você precisa ser brasileiro ou naturalizado, você precisa ter se formado de dezembro de 2013 até dezembro de 2023.
22, desculpa, para ter disponibilidade para começar a atuar em 2023 e ter disponibilidade para atuar pelos próximos 2 anos. Esse é um programa de 2 anos e essa é uma exigência básica também para poder fazer parte desse processo seletivo. Além disso, é necessário, né, ter a graduação. A gente só aprova, só passa pelo processo seletivo do Ensina Brasil profissionais graduados nos diferentes cursos de universidades, para que a gente possa fazer o processo de formação ao longo dos 2 anos, inclusive fornecendo a complementação pedagógica para todos aqueles que ainda não tiverem complementação pedagógica no início do programa. E esses 2 anos de formação, Elisa, são presencial, ensino à distância, como que funciona? A gente tem um modelo híbrido, então a gente tem a parte presencial, que acontece com a tutoria pedagógica acompanhando diretamente a aula dos ensinos, eles assistem à aula, eles fazem essa observação, depois eles fazem uma co-investigação com cada um dos ensinos que estão em sala de aula, porque a gente acredita muito nessa troca para conseguir promover a aceleração do desenvolvimento desse profissional em sala de aula. Além disso, a gente tem encontros mensais, que são presenciais também, que são encontros de troca, de boas práticas, de formação, de construção em rede. Fora os encontros presenciais com a tutoria diretamente com os outros ensinos do Polo, a gente tem também todos os nossos elementos formativos que acontecem de forma remota, seja síncrono ou assíncrono, com mais diversos temas e focos, para a gente garantir um bom desenvolvimento desse profissional que entra no programa. E após a inscrição, Elisa, ali o candidato, né, fez a inscrição, quais são as etapas, o que é avaliado para decidir se ele vai ser ou não selecionado para participar desse programa? Boa, estamos aí com uma alta expectativa de ter muita gente boa se inscrevendo. As inscrições estão abertas, como você falou, para o processo seletivo para a turma de 2023. As inscrições, uma vez inscrito, né, feita a inscrição, os candidatos passam por uma etapa de testes de múltipla escolha, uma etapa de pergunta reflexiva, onde eles fazem respostas discursivas, eles passam também por dinâmica de grupo e por uma entrevista final. Todo esse processo leva em torno de 4 meses e são avaliadas habilidades, né, e competências desde comprometimento, empatia, sonho grande, resiliência, são alguns dos pontos em que a gente está olhando ao longo desses meses e dessas etapas do processo seletivo. E outra dúvida também que surgiu aqui, Elisa, após esses 2 anos, né, de formação, há uma continuidade ali de acompanhamento no desenvolvimento desses participantes? Ótima pergunta. Eu brinco que esse não é um programa de 2 anos, esse é um programa de vida. Uma vez que você entra no programa e faz os 2 anos, você se torna um alumni, que é alguém que já concluiu, graduou no programa, né? E uma vez que você conclui e vira alumni, a gente tem a nossa rede de alumni. Hoje já tem 293 pessoas espalhadas pelo Brasil que fazem parte da rede de alumni do Ensina Brasil. E essas pessoas seguem trabalhando, né? Mais de 80% seguem trabalhando em educação. E a gente segue apoiando eles, seja fazendo encontros anuais de troca, apoiando aqueles que trabalham especificamente no setor público, ou os que continuaram e seguiram trabalhando na sala de aula, ou os que foram para o terceiro setor, setor privado. A gente tem uma série de recursos que a gente tem aqui no programa e na nossa rede para garantir que eles sigam trocando, sigam se desenvolvendo, sigam se apoiando acima de tudo. Porque a gente sabe que os desafios da educação são complexos e eles não param nos 2 anos de sala de aula, eles seguem por toda a vida. Elisa, você disse então que são 293 pessoas, né, que já passaram por esse processo. Hoje, o Ensina Brasil, ele atua em quantas cidades, né? Aqui em Goiás, em quais cidades também? Legal. A gente tem 293 alumni, que são os que já concluíram o programa, e a gente tem em torno de 340 ensinas em sala de aula atuando nesse momento. Eles estão distribuídos em 5 estados e em 16 cidades diferentes. No estado do Goiás, a gente atua em Lusiânia, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental,
e Águas Lindas do Goiás. São as cidades, algumas das cidades da região do entorno do Distrito Federal. Tá certo, Elisa. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, deixo o espaço aberto, né, para você fazer o convite para o jovem que está acompanhando também o nosso programa, ficou interessado, né, em fazer parte, ser um jovem talento aí do programa do Ensina Brasil. Como fazer a inscrição? Deixo aqui o espaço aberto para você. Obrigada. Pessoal, inscrições estão abertas. Venha ser Ensina, vale muito a pena. É um programa que mexe com a nossa vida, porque a gente está mexendo com a vida de muita gente. A gente está contribuindo para gerar um impacto positivo, um impacto social nesse país, num momento que tanto se precisa. Então, venha ser a liderança que você quer ser para o seu país, venha ser agora. Venha ser hoje, se inscreva, processo seletivo www.ensinabrasil.org.br. Não deixe essa oportunidade passar, a gente está esperando você, que com certeza está aí querendo arregaçar a manga e contribuir para o nosso país, para a gente seguir crescendo, se desenvolvendo, para que um dia todas as crianças tenham uma educação de qualidade. ensinabrasil.org.br, o site para fazer as inscrições que estão abertas. Elisa Adler, diretora de Relações Governamentais, Rede Exigente e Gestão do Ensina Brasil. Muito obrigada pela conversa aqui no Tom Maior, bom trabalho e até uma próxima. Muito obrigada a você. Conversamos aqui no Tom Maior, então,